Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar com um especialista em programação neurolinguística. Eu vivenciei um momento incrível esse último final de semana nas cavernas, e eu trouxe dois grandes amigos meus, Denner Dark e Manuel Gouveia, e o Manuel das Cavernas. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso programa. É uma honra ter vocês aqui para a gente poder falar da experiência incrível que a gente teve no último final de semana. Obrigado, Marcelo, mais uma vez aqui. Quero cumprimentar toda a sua audiência e nós estamos aqui à disposição para todos aqui no seu programa, inclusive para tudo que o pessoal tiver dúvidas, quiser mandar perguntas, nós estamos aí à disposição. Vamos lá, Marcelo. Maravilha. Gratidão demais e vamos para cima falar aí sobre essa experiência maravilhosa. Bora fazer essa resenha desse final de semana. Mas antes de eu falar alguma coisa a respeito desse final de semana, Manuel, eu queria que você contasse um pouco da onde surgiu essa ideia. Por que você foi fazer treinamento na caverna? Falar um pouquinho mais, explicando para as pessoas que não sabem o que é PNL, medos, traumas, fobias, inseguranças. Conta um pouquinho desde o começo, como tudo começou. Pois é, o Manuel, quando criança, ou seja, uma criança tímida, uma criança com vários medos, também cresceu com medo de altura, medo do escuro, medo de lugar apertado, ou seja, tudo que uma criança normal vive. A questão é o quanto você leva isso para a vida adulta. E claro, muitas vezes isso se manifesta em forma de traumas e acaba te acompanhando para a vida adulta. E no meu caso, eu olhei para tudo aquilo e decidi confrontar aquilo como um desafio, como aquilo uma limitação, e fui buscar ferramentas, e essas ferramentas me ajudaram, inicialmente através de conhecimento. Sempre fui uma criança muito curiosa, até hoje sou uma pessoa muito curiosa, isso me levou a ir em busca do conhecimento, mas o esporte, a aventura fez com que eu chegasse na espeleologia. Espeleologia é o campo científico que explora as cavernas, e para os mais aventureiros é o cavernismo. Perfeito. E você, Denner? Cara, eu iniciei esse processo com o Manuel fazendo convite para lá, porque quando ele falou sobre caverna, eu vi que ia ser algo desafiador para mim. Porque uma coisa que meu pai tem falado para mim muito tempo lá atrás, que quando eu era mais novo, eu demorei para começar a andar, porque eu tinha muito medo de alguma coisa, nasci com algum medo, e eu demorei mais tempo para poder andar. E aí, com o tempo eu fui descobrindo, eu fui querendo trabalhar isso, querendo me desenvolver, e aí quando eu conheço o Manuel, ele me faz o convite para ir para a caverna, eu vi que ali ia ser mais uma oportunidade de eu me desenvolver, tirar medo, que tiver ali no meio do caminho, a gente ia arregaçar com tudo. Legal, boa, perfeito. E antes da gente ir um pouco mais longe, para que a gente não esqueça, eu queria que vocês me ajudassem. Vamos lá. A gente a citar os nomes de todas as pessoas que estiveram envolvidas no processo. Desde treinandos, desde o hotel, desde da equipe de monitores. Vambora ali? Cara, o que você está fazendo se chama gratidão. Sim. Ou seja, e é um ato muito nobre. Não deixar ninguém para trás. Ou seja, hoje nós podemos falar lá na Pousada das Cavernas, todas aquelas pessoas que nos acolheram, desde o Vandir, que é o responsável pela pousada, o Jô, que é da administração, as meninas da cozinha, sempre à nossa disposição, sempre com muito cuidado, fizeram refeições ali que até hoje eu não esqueço. Marcou, ali marcou. Tudo com muito carinho, com muito sabor também. E nós temos o pessoal que cuida de toda a estrutura e toda a logística, que é o Planeta Trilha, o Tom das Cavernas, a Kátia,
nós temos os monitores, o Bira, nós temos o Marcos, nós temos o Juninho, ou seja, é uma galera ali muito profissional, sem a qual nós não poderíamos fazer rapel, nós não poderíamos fazer uma série de roteiros, e eles são especializados nisso. Perfeito. E os nossos treinandos, né? Lembrando aqui de cabeça, eu, Marcelo, o Denner, sim. o Weber, Fabrício, Fernando, Henrique, Cauã, Vinícius, Leandro, o pastor Saulo. E acho que fechou. Tem 10 aqui. Eram 10. 10, né? Então fechou. Fechou. Então a nossa eterna gratidão aí por vocês todos, por deixarem marcados no nosso coração cada detalhe. Sim, eu quero fazer um agradecimento especial, porque vários deles, ou seja, a maioria deles veio de fora de São Paulo. Exatamente. Nós temos o Henrique, que veio de Florianópolis, em Santa Catarina, pegou o avião e veio para cá. Nós temos o Fabrício, que veio de São Sebastião do Paraíso, de Minas Gerais, a terra da manteiga. Alô, Fabrício, terra da manteiga, hein? Nós temos de Piracicaba o Fernando, nós temos o Marcelo de Jundiaí. Boa. O Leandro de São Caraguatatuba. Leandro de Caraguatatuba. Ou seja, várias pessoas de fora de São Paulo. O Weber, que é de Sorocaba. Isso. Então, várias pessoas vieram de fora da cidade de São Paulo nos prestigiar. E mais as pessoas que são de São Paulo. Perfeito. Então, vamos embora. Meu amigo, para o leigo, o que é programação neurolinguística, de uma forma resumida? Programação neurolinguística é uma maneira que você pode conduzir ou que você pode entender como funciona o seu cérebro. Hoje tudo que se replica vem da natureza. E se hoje nós temos um programa de computador, um software, um dia ele se espelhou na natureza, ou seja, um dia ele se espelhou em como isso funciona na mente humana. E já sabendo disso, foi criado há alguns anos atrás a linguagem programação neurolinguística, onde você pode, através do hábito, através de grandes emoções, você consegue interagir em algumas fases do aprendizado do cérebro, né? Daquilo que nós levamos para o nosso cérebro. Legal. E numa das dinâmicas que nós fizemos lá, foi o rapel. Sim. E aproximadamente aí 25 metros, 20, né? Algo nesse sentido. 25 metros, isso. E, obviamente, a palavra medo, ela bate a porta, bate no eu falo que todo extremo é beira, né? Sim, e bateu na beira ali. Se a gente pudesse entender e definir o que é o medo e como superá-lo, como todos nós superamos ali. Pois é. O medo, por mais que tenhamos um conceito negativo, o medo é uma sensação boa. É uma emoção. Eu não controlo a emoção, porque ela é uma reação química. Mas quando eu dou um nome para ela, quando eu paro e dou um nome para ela, nós colocamos ali o nome de um sentimento, ou seja, medo. E essa emoção, ela é boa. Ela é boa porque ela garante a nossa sobrevivência. A questão é, quando nós estamos tomados pelo medo, isso muitas vezes nos impede de ir adiante, de avançar, de muitas vezes viver o novo, de viver coisas diferentes. E o medo é bom, porém em excesso não. E dentro do exercício que nós fizemos, a programação neurolinguística ela foi muito bacana, porque nós fizemos vários gatilhos mentais, onde o medo, por mais que ele estivesse presente, nós ancoramos a coragem, nós ancoramos a motivação, nós ancoramos dentro de cada um que participou do evento, que essa pessoa entendesse que ela tinha capacidade de fazer, que ela tinha a capacidade de extrair dentro dela forças que nem mesmo ela sabia que tinha. E isso foi sensacional, Marcelo. E foi interessante, porque assim, eu fui o primeiro a descer e eu vi que estava demorando um pouco para o próximo, né, vir até o solo ali, porque eu fiquei para filmar.
E eu não estava entendendo por que estava demorando. Depois, nas filmagens, eu fui ver que esse participante, ele estava com medo extremo, mas a competência de vocês, né, da parte da monitoria, o pessoal lá que cuidava do rapel e todos nós ali, como treinandos, dando uma força surreal, aonde esse participante ele superou de uma tal forma, e quando ele chegou lá embaixo, ele chegou com uma motivação extraordinária. E eu acho que uma palavra que você falou lá no treinamento é que nós formamos um grande grupo, uma egrégora, né? Exato. E aquela frase que você falou de sozinho você vai mais rápido e em grupo você vai mais longe. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso na vida do dia a dia, na vida empresarial. Na verdade, esse é um grande provérbio africano, ou seja, você sozinho você pode ir muito mais rápido, mas em grupo você vai muito mais longe. E veja só, dentro dessa dinâmica, dessa imersão ou chamado da caverna, muitas vezes é fazer com que as pessoas entendam o quanto nós estamos nos distanciando de velhas práticas simples do passado. Quantas vezes no passado nós nos juntávamos em grupos de homens ou grupos de pessoas para poder se beneficiar de algo? Ou seja, uma pessoa, muitas vezes sozinha, não conseguia alcançar um objetivo, mas quando ela estava em grupo, sim, ela conseguia. Então, veja só, uma das... Agora eu vou voltar na questão do medo. Uma das grandes travas do medo justamente vem dessa leitura do passado. Que leitura é essa, Manuel? No passado, você, para poder sobreviver, precisava viver em comunidade. E o fato de você viver em comunidade, muitas vezes, tornava essa tua vida muito mais fácil. Quando você não era aceito numa comunidade, simplesmente você tinha que ir embora, você ia ter que correr atrás da comida, era muito mais difícil, e no passado não, juntava-se várias pessoas, às vezes, imagina, vamos levar um pouquinho mais para a época do homem primitivo, eles precisavam se juntar em grupos para caçar um animal grande, e aquilo era um grupo de vários homens, várias pessoas, e imagina se você sozinho poderia fazer isso, você não poderia. Então, em lugares com pouco alimento, esse ser humano ele ia ter muito mais dificuldade, porque ele ia ter que se alimentar de alimentos com menos energia, como raízes, frutas que às vezes não dão o ano todo, sementes que também não se consegue o ano todo. Então, essa vida dessa pessoa se tornaria muito mais difícil. Então, esse medo também ele está enraizado pelo medo de você também não pertencer, o medo de você não estar junto daquele grupo. E quando você está junto daquele grupo, você consegue coisas que você nem imaginava. E isso é muito comum nas Forças Armadas, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, ou seja, aquele sentimento de grupo, ou seja, onde um vai, todos vão. Se um tem condição de ir, todos têm condição de chegar. É bem por aí. E eu vou aproveitar essa sua fala. O nome do seu treinamento é Chamado para Caverna. Sim. E essa é uma frase minha que eu vou colocar aqui agora. Sim. Chamado é para poucos. Se fosse para qualquer um, ia se chamar convite. Com certeza. Porque a gente percebe que muita gente acha super legal, mas na hora que você fala, vamos lá, a pessoa recua. Então a gente precisa tomar muito cuidado e dar valor para esse nome, porque é verdadeiramente um chamado, chefe. Sim, e nem todos estão despertos para o chamado. É uma outra observação que eu faço. Todos querem ser convidados, mas nem todos estão despertos para atender ao chamado. Perfeito, perfeito. Muito bom. E Denner, você falou que você já foi várias vezes e essa experiência que a gente teve foi bem diferente. Eu queria que você contasse a tua visão, porque você fez 2 papéis ali. Você estava como treinando e ao mesmo tempo você estava como filmmaker, mostrando a emoção da galera ali, da vivência, das dificuldades, das superações. Na tua cabeça, o que passa você tendo que ter 2 papéis? Ao mesmo tempo que eu tô filmando, eu tô ali registrando a reação da galera. Como é que foi isso?
Então, ó, fica até um jeito meio engraçado, porque é o seguinte, eu tava com um papel pra filmar, só que eu fico imaginando se eu tivesse como um integrante, igual todo mundo tava vivenciando ali, talvez eu não teria feito o que eu tinha feito. É verdade. Eu fui me enganchar num negócio lá com a perna, filmar todo mundo que tava É descendo. vero. Aí tinha hora que eu ficava de costas, olhava lá pra baixo, eu tava me sentindo num negócio assim, tipo, uau, tô gravando todo mundo. Só que eu paro pra analisar e fico tipo, cara, eu tava realmente seguro nos equipamentos, mas será que eu teria feito isso mesmo se eu tivesse pensando, né, no medo, tivesse muito conscientizado naquele momento? Então, o Manuel perguntou lá, como que foi a experiência? Tinha muita coisa assim que eu peguei, mas tinha hora que eu tava tão focado em filmar o pessoal para poder ter essa experiência, ver Exato. como eles estavam lá, que talvez o meu cérebro ficou focado na gravação e esqueceu um pouco da sensação. Que na verdade, para quem tava lá, era o contrário. A galera tava muito mais focada com a sensação para trabalhar toda essa parte imersiva, né? Poder se conectar, ver traumas e poder fazer esse trabalhar. Mas até aí, nesse mesmo processo de eu gravando, eu consegui pegar muita experiência. E então, para quem foi, eu acredito que pegou ainda muito mais do que eu que estava lá gravando e participando. E, obviamente, eu sou um cara da quinta série e eu nunca mais vou esquecer você com água no peito, tendo Parkinson, tremendo de frio com a câmera ali, que foi sensacional. Essa percepção do olhar de outros ângulos de cada um, você conseguiu registrar com a maestria, chefe. Eu vou te falar que foi aquelas imagens que a gente tem no Google Drive ali, olhando cada luminosidade, o ângulo foi muito incrível. Então, você tá de Gratidão. parabéns ali, porque foi show. Manuel, pegando o gancho falando da teoria e a prática, momentos antes da gente entrar na água até o peito, que eu brinquei agora com o Denner, você comentou, junto com o Marcos, que é o monitor, sobre sair da zona de conforto. Um banho gelado, você falou várias coisas ali, queria que você repetisse aqui. O que acontece com as pessoas, muitas vezes, que elas estão confortáveis e elas se deparam com um desafio muito grande que precisa ser realizado. Ali ninguém podia mais voltar, não tinha outro processo. Ou você passava pela água gelada, ou você ficava. Obviamente ninguém ia ficar, mas a consciência de todos nós vamos para a missão, para o objetivo. Sim. Queria que você falasse um pouco da zona de conforto aí. A ideia da imersão é trazer um pouco do confronto que toda pessoa tem com suas limitações. Toda vez que eu desafio essa minha limitação e eu consigo alcançar ali algum êxito, eu entendo que eu posso sempre mais. E a ideia é essa. A ideia é que a pessoa se permita sempre estar confrontando as suas limitações para que ela continue em crescimento. Engana-se quem quer levar uma vida comum, uma vida sempre da mesma maneira e achar que vai ter resultados diferentes. Muito pelo contrário, o conceito e isso quem já dizia é o nobre Albert Einstein, né? Ou seja, como é que você quer alcançar resultados diferentes fazendo As mesmas coisas. As coisas da mesma maneira. Então é justamente isso. A ideia é confrontar as limitações e tentar achar um nível onde você ainda não alcançou. E quando você alcança, você entende que é como se você passasse um portal. Você entende que você passou aquele portal, você entende que você pode mais e você não se sujeita mais àquela vida anterior, porque você reconhece ali todo o seu verdadeiro potencial. Legal. Vou pegar a visão do Denner, do momento da figueira, tá? A gente, na segunda figueira, acho que foi no domingo, o Marcos estava explicando pra gente, né, das raízes profundas, de cada detalhe ali, do crescimento que precisa ter. E a pergunta que eu quero fazer para ti é referente à análise de uma outra árvore que estava ali
tomando o espaço da figueira, e o Marcos falou, em algum momento, pela natureza, ela vai morrer. E o Manuel falou sobre os parasitas que a gente precisa tomar cuidado, que estão na nossa vida. Sim. Que visão que você teve quando você escutou isso? Aí a gente começa a falar sobre ambiente, nós começamos a ver os caminhos que a gente está vivendo. É claro que a diferença de uma árvore para o ser humano é que o ser humano ele consegue automaticamente ele se retirar dali. Só que aí a árvore ela traz muito esse contexto de mostrar que existem pessoas à nossa volta que elas se encaixam ali dentro de você, que se você parar de produzir alguma coisa, essas pessoas também morrem. Então é basicamente isso. Então tem pessoas que dependem de você. Então se você der errado, essas pessoas também acabam indo junto. Perfeito, top. E a sua visão, meu chefe? Ali foram várias, né? Nós tínhamos as plantas, né, as árvores principais, e nós tínhamos as hospedeiras, levando para o ambiente familiar, o chefe de família, ou mesmo aquela pessoa que ocupa uma posição de decisão numa empresa, por exemplo. Se aquela estrutura principal, aquela pessoa que é a estrutura principal de tudo aquilo ruir, cair, todos caem. Então, o quanto é importante que aquela figura se mantenha sempre de pé, que ela possa olhar para ela com autocuidado, trabalhar várias visões para que ela não possa sucumbir. Se ela cai, todas caem. Então, ou seja, é uma vida que ela carrega outras vidas. Ou seja, ela tem uma responsabilidade muito grande. Perfeito. Tem 2 pontos para mim que chamaram muita atenção. Nós passamos o sábado inteiro ali na caverna. Achei impressionante que não tive fome em momento nenhum. Depois a gente parou para um lanche. E depois a gente voltou pro hotel. Jantamos. E depois nós teríamos uma atividade noturna, que é entrar ali, pelo menos na trilha, para poder ver a parte de iluminação. Depois me corrija os nomes perfeitos mais técnicos ali. Sim. E, cara, foi algo surreal. A aula que a gente teve, e depois a gente entrando na trilha, que você via que aquela folha era verde e de repente ela estava vermelha por causa da lanterna ultravioleta. Os fungos amarelos ali, então são as imagens que para mim foram sensacionais. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo, tecnicamente, da forma com que você tem excelência de falar, o que a gente vivenciou ali, quais foram as luzes utilizadas, porque foi algo mágico. Aquela aranha que não é aranha, opilião, achei sensacional. Explica pra gente. Pois é, Marcelo. Nós fizemos ali uma atividade de entrar na Mata Atlântica à noite, ou seja, na completa escuridão, atrás de organismos bioluminescentes, ou seja, aqueles que têm luz própria à noite. Porém, entenda, essa luz é de uma frequência diferente da nossa. O ser humano ele tem um espectro de visão e a luz que esses organismos emitem, ela só pode ser vista com a luz ultravioleta, UV. E quando era colocada essa luz nesses organismos, você verificava ali o organismo brilhando na luz amarela, na luz azul, lilás, era um verdadeiro espetáculo. Isso foi sensacional, nós pudemos ver fungos, líquens, você falou do opilião é um inseto, né? Um aracnídeo, é como se fosse uma aranha, né? Como se fosse uma aranha, exato. Mas existe escorpião, existe vários outros, né? Os cogumelos bioluminescentes, né? Os micélions também bioluminescentes, ou seja, é uma verdadeira alegria ali você poder ver tudo aquilo, né? Perfeito. E indo um pouco mais tarde,
foi feita uma dinâmica com um participante com a constelação familiar. Foi uma dinâmica incrível. Sim. Queria que você explicasse um pouco mais o que é a constelação, qual é o propósito e por que teve aquele insight de fazer naquele momento. A constelação, ela trabalha o reposicionamento do indivíduo dentro de um sistema. Ou seja, olhar para aquele momento que o indivíduo está vivendo e para que ele, dentro daquela visão, ele possa trazer para a consciência onde ele está e para que ele possa tomar atitudes para se reencaixar na sua posição no sistema. Qual é o grande implicante quando o indivíduo não ocupa o seu lugar no sistema? Ele vai estar ocupando um lugar de outra pessoa, ou então alguém está ocupando o lugar dele. E isso, de certa forma, traz um certo peso, porque imagina uma pessoa que não está completamente vivendo a vida dela ou vivendo a vida de outra pessoa. Mas, Manuel, o que é isso? É muito fácil. Imagina que eu cuido de todo mundo e não cuido de mim mesmo. Imagina que eu vivo para os outros e não vivo para mim. Ou seja, tem alguma coisa errada nesse sistema? Tem. Muitas vezes é o filho que deixa de viver a vida dele e ele vive cuidando dos pais. Tá errado cuidar dos pais? Não, não tá errado. Quando eles estão vulneráveis, sim. Mas se eles estão lúcidos, por que não eles ocuparem o lugar deles e esse filho ocupar o lugar de filho? E por aí vai. Ou seja, é o homem que muitas vezes ocupa o lugar de filho no relacionamento com a esposa, ou então a esposa que busca no marido o pai que não teve, e por aí vai. Então a constelação ela tem esse olhar, o olhar de ver qual é a posição que a pessoa está ocupando hoje na vida, trazer isso para a consciência e para que ela tome ações para que isso seja ressignificado. Legal. E Denner, obviamente, né, não expondo o participante, você foi um integrante ali da constelação. O que você vivenciou? Qual foi a emoção que você teve ali? Olha, aquele momento você se projetar, tanto como uma figura paterna ali, que foi a que eu representei naquele momento. E naquele momento você também se vê como você no lugar daquela pessoa. Qual que é a sua emoção? Tipo, qual que é a sua visão também com o seu pai? E aí você vê que acaba se tornando uma emoção muito forte, porque eu também já tive situações na minha vida onde eu queria me colocar à frente do meu pai. Julguei muito ele, como se eu estivesse querendo ensinar ele o que ele deveria ter feito. Quando na verdade eu sou o aprendizado ali na parada. E independente de qualquer coisa que ele fez ou deixou de fazer, eu nunca serei maior do que ele. Então, a cada momento que você participa até de uma constelação como aquela, você vai aprendendo algumas coisas. Legal, legal. E na manhã seguinte, nós fomos para uma segunda caverna, né, do Ouro Grosso. E eu achei interessantíssimo a história dela. Pra gente chegar, a gente caminhou bastante, teve os obstáculos, atravessamos rio também, mas eu achei interessante a história que foi contada a caverna Lambari de baixo e a de cima. Sim. Queria que você contasse mais tecnicamente por que tem essas duas. Na verdade, ali há muitos milhões de anos atrás, aquilo fazia parte de um mesmo ecossistema. E com o rebaixamento do lençol freático, aquelas cavernas elas ficaram separadas e hoje existe a Lambari de cima e a Lambari de baixo. Nós fomos na Lambari de baixo, que justamente é onde está hoje o lençol freático. A Lambari de cima não tem mais lençol freático, secou. É isso. É isso. E o mais interessante, eu estava conversando com o Fernando, imagina um momento que houve a ruptura,
e aquelas pedras rolando lá para dentro da caverna, o barulho, o estrondo, o caos que não se tornou naquele exato momento. Eu fico imaginando isso. E naquele momento que nós estávamos lá, isso ficou marcado para mim de uma forma surreal, e eu criei até uma frase que eu falei assim: eu consegui ouvir o barulho do silêncio. É totalmente antagônico isso, né? Nós estávamos ali numa caverna, galeria ali que posso chamar ou não? Sim. Né? Gigantesca, tinha alguns morcegos ali. É um salão. Um salão, né? E de repente você sentou para palestrar, vamos dizer ali, falar uns aprendizados pra gente, e falou assim: agora a gente vai ficar 5 minutos no escuro. Cara, aquilo foi surreal. Eu consigo lembrar até hoje aquela gota da estalactite caindo, né, na água e fazendo aquele som extraordinário. E até eu te desobedeci em algum momento, porque você falou assim: agora fechem os seus olhos. E eu falei: não, eu preciso ver a escuridão. Cara, você não conseguia ver absolutamente nada. E um aprendizado que eu tive, chefe, foi o seguinte. Depois eu quero que você fale mais sobre isso. Você fala que quando a gente está com os olhos abertos, a gente não consegue enxergar tão longe o quanto a gente está com os olhos fechados, e a gente passa para outros pensamentos, outras formas de aprendizado. Depois você fala mais sobre isso. Mas naquele momento, eu com os olhos abertos, eu queria realmente viver aquele momento sem ir além. Perceber o quão é a beleza de dentro de uma caverna sem ter luz nenhuma. Porque tudo que a gente viu nas fotos, né, que as pessoas viram nas fotos e a gente viu pessoalmente, cara, só tem uma única palavra sagrada: é Deus. Não tem outro significado. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa história do olho fechado, sim, do olho aberto. Eu costumo falar que de olhos abertos a sua visão ela é limitada. E com os olhos fechados, a sua visão, ela não existe fronteiras, não existe o inalcançável, porque você consegue, além de trabalhar o racional, você também leva o imaginativo, e a tua mente ela viaja. E isso é sensacional, porque de olhos fechados, passado, presente e futuro estão na tua mente, elas estão na tua frente. E de olhos abertos não, é só o presente. Então, a capacidade que a gente tem de viajar para o passado, viver o presente e o futuro de olhos fechados é sensacional. Perfeito, é sobre isso. E num determinado momento, eu chamei de batismo aquela cachoeira, porque a gente passou por uma série de desafios de, vou repetir, atravessar o rio, subir a montanha, passar por meio ali da estalactites, lugares para alguns apertados, para outros apertadíssimos, como eu, né? Mas chegou um determinado momento, aquela água límpida, aquela cachoeira que não tem como explicar, é só vivenciando. Qual a sensação que vocês dois tiveram estando ali embaixo naquele momento, sentindo a própria natureza batizando a gente num momento ímpar? E eu digo mais, pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade que nós tivemos de estar naquele lugar. Qual a percepção que vocês tiveram daquilo? Mas, olha, as pessoas elas olham para as fotos e ela diz: nossa, que lugar lindo. Só que as fotos ela não capta nem metade do que a pessoa vivencia ali. Até aquela parte também dos bioiluminescentes, a câmera ela não faz a mesma captação daquilo que nós estamos enxergando. Então eu peguei o celular muitas vezes, tentava fazer a captação. Tem muitas coisas que eu nem tirei foto porque não faz sentido. Não fazia sentido para mim. E é uma sensação bem fora do comum. Você vê algo que você não está acostumado a viver na cidade de pedra, né? A selva de pedra, que a gente está em São Paulo. E são experiências que quando você realmente separa todo o ruído da cidade para um lugar com uma natureza, você
vivencia o natural. É isso aí, Denner. Na verdade, nós temos um colega que estava conosco, o Leandro, e ele estava tirando fotos, ele estava filmando, mas logo nos primeiros momentos ele parou, porque ele falou, não tem sentido, eu tô tentando tirar foto, tô tentando filmar, ele falou, mas não tem sentido porque o que eu tô vendo aqui é muito mais do que aquilo que eu tô conseguindo guardar na câmera. Ele falou, eu vou parar de filmar, vou parar de bater foto, porque é muito pouco o que eu consigo captar aqui. Claro que a gente faz um registro ali de muitas imagens, a gente faz um registro de muitas filmagens, mas é completamente diferente a pessoa que está ali vivendo daquele que está vendo só a fotografia. É muito, mas imensamente muito diferente. Outro ponto que me marcou bastante foi aquele momento auditivo, os sons da estalactite. O Marcos lá, o nosso monitor, uma excelência explicando cada detalhe. Depois ele começou a falar do Hermeto Pascoal contando, e de repente ele pega e levanta e começa a tocar ali. Qual é a sensação, Manuel, que você tem de ouvir esse som e vivenciar, talvez mais uma vez, esse momento? E eu vou um pouco mais além. Daquele ponto em diante, nós não poderíamos mais avançar, porque é uma proteção da natureza, para a natureza. Sim. E ele colocou uma palavra que eu achei muito interessante, que tudo aquilo que a gente visitou, a caverna foi sacrificada para que a gente pudesse estudar e aprender. Que aprendizado você consegue passar para a gente sobre esses pontos? Exatamente. Ali nós temos várias áreas que são protegidas. São por vários motivos, desde a fragilidade dos espelhotemas, ou seja, essas figuras nós chamamos de espelhotemas, mas não só a fragilidade deles, dos espelhotemas, mas também de organismos que vivem ali naquele ambiente. Então, quando nós chegamos de fora para aquele ambiente, nós trazemos impurezas, nós temos a capacidade de mudar o ambiente só de estarmos ali. Então, existem ambientes que são protegidos, preservados, inclusive para estudos e para futuras gerações. E nós, de acordo com o que é liberado do parque, nós temos acesso a algumas áreas para que a gente possa conhecer, para que a gente possa estudar. E nessas áreas, você disse muito bem, existem algumas rochas que quando nós movimentamos, batemos nelas, elas emitem sons. E é disso que o Marcelo está falando. E é sensacional você estar no ambiente daquele e imagina, tirar uma sinfonia, tirar um som, uma música. E o Fernando, que é músico, você viu, né? Foi com excelência ali. O Fernando, que é músico, a gente deixou ele à vontade, ele foi batendo nas rochas, as rochas emitiam sons diferentes, daqui a pouco ele estava fazendo música. Exatamente. Estava fazendo música nas rochas. Foi incrível. Foi sensacional. Gente, a gente está quase chegando ao final do programa, mas assim, Manuel, de uma forma extremamente resumida, o que é o chamado da caverna? Para quem é esse treinamento? E o que você vê do futuro para esse projeto? Quantas pessoas devem e precisam ser alcançadas? Resumidamente, o que é o chamado da caverna? Eu falo aqui com essa câmera. Isso. Vou falar com essa câmera aqui. Vamos lá. O chamado da caverna é uma imersão ativacional. É uma imersão onde a pessoa tem a oportunidade de visitar o seu eu mais interior e ativar tudo aquilo que ela já tem dentro dela. Ou seja, tudo que ela tem, tudo que ela precisa já está dentro dela. É só ela ativar. Muitas vezes as pessoas, elas ficam buscando soluções fora de si, mas essas soluções já estão dentro dela. E é esse o programa. Não é para todo mundo, é só para aqueles que estão despertos, aqueles que querem realmente atender o chamado. E eu quero aproveitar
quero aproveitar e fazer um convite para todos que entrarem no perfil, na bio, podem fazer uma pré-seleção do evento que acontecerá dia 1 e 2 de agosto. Inclusive, Marcelo, fica aqui aberto para toda a sua audiência. Nós já estamos com a pré-seleção aberta, não é para qualquer pessoa, simplesmente para aqueles que querem atender ao chamado. Perfeito, é sobre isso. E ontem eu fui assistir Matrix, simplesmente eu surtei assistindo e percepções, eu já tinha assistido antes, mas percepções totalmente diferentes associadas ao que a gente aprendeu sobre o poder que a gente tem na mente. E essa frase, eu sou muito de frase, eu adoro frase, mas essa frase, tudo que eu preciso está dentro de mim agora, sim, vai ficar registrado aí na minha memória, porque é importante você entender que exato, cada passo que a gente dá na vida precisa ser dado lentamente e entendendo, porque às vezes você vai muito rápido, você acaba caindo, né? Então eu acho isso sensacional. Eu faço até uma, se você me permite, por favor, eu faço até uma analogia. Muitas vezes as pessoas elas se encontram perdidas, sem saber para onde vão. Eu faço uma metáfora como se a pessoa entrasse num nevoeiro, né? Como se entrasse numa neblina. O que é o mais importante? É você seguir adiante. É você, passo a passo, estar em movimento. Então, qual é a única das coisas que você não pode fazer? Ficar parado, senão você exato, se mantém naquele local de pouca luz, de pouca claridade, de pouca solução. Então, é se manter em movimento. Mas, claro, numa direção. Porque quando eu sei a direção, a qualquer momento as luzes começam a entrar através dessa neblina, através dessa cortina de fumaça, e pouco a pouco eu estou novamente no meu caminho. Então, nunca pare quando você achar que está num ambiente, numa cortina de fumaça, mas saiba, tenha certeza da direção. Legal. E você falou a história das luzes, um ponto que você falava muito quando a gente estava dentro da caverna, na hora que a gente ia sair. Presta atenção que o verde tá mais verde, exato, que o azul tá mais azul e o som tá mais potente. Cara, e é bem isso mesmo que você falava. É algo incrível. Exato. Isso é um processo muitas vezes de tomada de consciência. Às vezes eu preciso ficar sem para dar valor àquilo que eu sempre tive. Então, quando você entra dentro de uma caverna, um ambiente de completa falta de recursos, e você vive a experiência de estar ali, não tem comida, não tem luz, a temperatura não tem calor, sabe? Ou seja, é uma completa falta de recursos. E quando você sai daquele ambiente e você vê o quanto tem à tua disposição de recursos lá fora, isso é sensacional. Você olha com outros olhos. Você olha para o céu e o céu agora ele é mais azul. Você olha para a floresta ali e aquele verde é muito mais verde. Você vê o colorido das flores de uma outra maneira. E cara, mudou alguma coisa? Não, sempre esteve ali. É que você nunca... A percepção é outra, né? A percepção é outra. Ou seja, precisou faltar para que você desse agora um valor diferente. E fazendo uma analogia com a vida. Porque é que muitas vezes nós deixamos coisas acontecerem, faltarem, pessoas irem embora, situações ficarem perdidas, oportunidades perdidas, para daí darmos valor. Ou seja, por que é que a falta tem que fazer parte? É bem por aí. Para trazer para a consciência? É bem por aí. E talvez a última pergunta é que me lembrei agora. Na hora que a gente estava ali na caverna e apagamos as luzes, teve a gota d'água, enfim, uma palavra que rege muito a minha vida é gratidão, né, que a gente até comentou no início, mas eu senti a necessidade de jogar palavras positivas para ti, fazer com que o grupo acompanhasse, e eu vi que você se emocionou ali, mas não teve a oportunidade de você falar. No contexto que a gente já seguiu para a dinâmica.
Eu queria que vocês falassem o que foi ouvir ali 9 depoimentos, uma oração do Saulo também, estava no 10º ali, mas você ouvia ali, seus olhos ficaram cheios de lágrimas. O que passou na sua cabeça naquele momento, ouvindo a gratidão dos seus mentorados ali? Isso aquece meu coração. Quando eu sinto que eu posso estar apoiando as pessoas e sendo um instrumento de transformação na vida dessas pessoas, eu fico super feliz. Eu não quero trazer o mérito para mim, mas eu quero sim ser instrumento para que eu possa apoiar essas pessoas e que essas pessoas possam encontrar caminhos, encontrar propósitos, sair de situações, encontrar novas situações, ou seja, realmente que a vida entre no eixo dessas pessoas e que elas se encontrem no seu local de força. Muitas vezes a vida ela não acontece para nós justamente porque a gente está fora do nosso local de força, e quando a gente retoma para esse local, nós ficamos invencíveis, imbatíveis, somos imparáveis. Perfeito. Galera, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais. Eu queria expressar aqui mais uma vez, chefe, minha eterna gratidão por ter te conhecido aqui, ter conhecido você, Denner. Vocês já vieram em outros programas, mas o programa de hoje foi muito especial, porque já falei pessoalmente para vocês e eu vou deixar registrado. Chamado da Caverna foi a melhor experiência de treinamentos que eu já vivi em toda a minha vida. Foi algo mágico, foi uma descoberta e vou repetir, não adianta explicar para as pessoas o que é, como foi, o que você sente, vê ou ouve. Você tem que participar. É a única forma de você entender. Então fica aqui minha eterna gratidão a você, Manuel, você que me deu apoio também em muitos momentos de dificuldade ali, com dor no joelho, você tava ali, vambora. Tinha a 5ª série, óbvio que não pode faltar, mas vira e mexe, escutava de vocês, vai lá, chefe, vamos, chefe. E chegamos todos. Fala, chefe, sem fala, voz. chefe, sem voz. Foi um momento mágico. Então, queria que vocês deixassem as considerações finais. Eu vou falar da caverna. A caverna que você tem mais medo de entrar é aquela que guarda o seu maior tesouro. Essa é uma frase de Joseph Campbell, mas eu adapto para nossa realidade. Ou seja, aquela conversa difícil que às vezes você não leva com uma determinada pessoa, que você evita. Às vezes, uma situação que você evita com o pai, com o filho, uma conversa difícil, ali está o seu próximo nível. É entrar, é olhar para essa caverna, entrar, lançar luz, e aí as coisas começam a acontecer para você. E fica aí a minha mensagem para toda a tua audiência. E, cara, descobre qual é a tua caverna, entra nela, resolve todas as berebas que você tem para resolver, que você vai ver que a vida a partir dali começa a acontecer. Perfeito. Denner? Tudo que você precisa está dentro de você agora. Essa frase nunca vai fazer tanto sentido quando a pessoa parar para analisar numa situação imersiva dentro da caverna. Porque na cidade ou no decorrer do dia que a pessoa vive no automático, ela vai estar sempre olhando a vida de outras pessoas, ela vai achar que a felicidade dela vai estar em ter aquilo que as outras pessoas têm. E quando ela participa tanto de uma imersão como o chamado da caverna, ela vai ver que ela não precisa de nada do lado de fora e que as maiores forças e tudo aquilo que ela carrega já está dentro dela, que é o potencial, a identidade. E quando essa pessoa ela se reconhece, ela alcança a identidade e o propósito de vida dela. Perfeito. Suas redes sociais, Denner? @eu sou o Denner Dark. Perfeito. Chefe, sua rede social, e vamos reforçar o pedido aí pro pessoal fazer a próxima turma. Vamos lá. Pessoal, @Manuel da Caverna. E nós estamos abrindo uma pré-seleção
clica na bio pro dia 1º e 2º de agosto agora. Maravilha. Quero ver você. Gente, a gente resume agora o nosso programa com a palavra gratidão. Foi uma honra receber vocês de novo. E vocês podem ter certeza que vocês e todos os participantes ali e toda a organização sempre estarão no meu coração. De verdade. Gratidão. Sempre. Valeu. Obrigado, hein? E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Eu falei para vocês que era especial de hoje. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais exemplares, assim como o Manuel e o Denner. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração. Não, eu vou mudar. Não vai ser mais hoje é melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Vai ser tudo aquilo que você precisa está dentro de você agora. Até o próximo programa.